Uma boa noite a todos na paz do Senhor, amém? Você que trouxe Bíblia, abra ela junto comigo no livro de 1 Pedro, capítulo 5, apenas o versículo de número 7. Livro de 1 Pedro, no capítulo 5, apenas o versículo de número 7. Amém? Diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém, meus irmãos? Eu quero já agradecer ao pastor Robertson, pelo convite, que Deus abençoe os demais pastores que aqui estão e a toda a igreja do Senhor que está aqui para adorar a Jesus. É muito bom estar aqui cultuando ao Senhor com vocês. Eu li um texto que é muito conhecido mesmo, muito conhecido. Com certeza, você já ouviu alguém falar sobre ele. Se você perceber no culto, desde os louvores, a irmã que louvou já disse, entrega tudo aos cuidados do Senhor. A pastora já esteve aqui, falou também que Deus cuida, e eu não tenho dúvidas de que o Senhor cuida de nós, de que o Senhor cuida da sua igreja. Você estar hoje aqui sentado nessa cadeira é o cuidado do Senhor sobre a tua vida. E esse texto, é muito conhecido, muito citado. Talvez você já viu até num carro, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade no adesivo, porque ele tem cuidado de vós. Mas o que é ansiedade? A ansiedade, ela é um mal que tem perturbado muitas casas, muitos corações, muitas vidas. O que é ansiedade? A ansiedade, ela é uma angústia, uma aflição, uma perturbação no espírito, que ela geralmente é causada pela nossa incerteza ou falta de fé, ou pela nossa pouca fé. Então a ansiedade, infelizmente, tem batido na porta de muitos crentes, tem entrado em muitas casas e tem trazido alguns transtornos, não só espiritual, mas também físico na nossa vida, Perceba, a ansiedade, ela é tão ruim, que ela não nos permite viver o agora, ela não nos permite viver o hoje, ela não nos permite, enquanto os irmãos estão louvando, nós louvarmos a Deus também. Ela não nos permite vivermos aquilo que Deus tem agora para nós. Por quê? Porque o nosso pensamento, as nossas ações estão focadas no que vai acontecer amanhã, e a gente acaba perdendo esse tempo maravilhoso de nós ouvirmos aquilo que Deus tem para nós nesse momento. Então a ansiedade, ela nos divide, como já foi falado aqui. Às vezes nós estamos aqui com o nosso corpo presente, mas a nossa mente, o nosso coração ainda não chegou aqui. Está em casa, no que eu vou fazer depois, ou está no x-salada, quem vai comer depois, ou tem o boleto que vai vencer amanhã, e o boleto é assim mesmo, irmão, ele é vencedor, ele sempre vai vencer, não tem problema. Então a ansiedade, ela nos divide, ela nos não deixa vivermos esse momento que Deus tem para nós. Então ela nos rouba esse cuidado de Deus, que é viver o momento que Deus está nos permitindo de viver agora. Quer ver? A ansiedade, ela é tão ruim que algumas pessoas perdem o sono por causa dela. Tem pessoas que estão tão ansiosas que elas deitam, mas o sono não vem, não conseguem dormir. A aflição é demais, a angústia, a perturbação na alma é tão forte que ela não consegue dormir. A ansiedade, ela faz isso. Mas a Bíblia diz no Salmo de número 4, último verso: em paz eu me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Deus quer que você durma o seu sono tranquilo. A ansiedade, ela é tão ruim
que algumas pessoas perdem o sono e outras, sabe o que elas fazem? Outras roem as unhas. Não olha para a unha do seu irmão. Tem pessoas que são tão ansiosas que já não tem mais nem unha nos dedos, já está no sabugo, como se diz. Por quê? Porque ela já roeu tudo que tinha. As mulheres hoje disfarçam mais, porque hoje já tem unha de gel e uma porção de coisa, né? Então elas conseguem esconder. Mas tem gente que não tem mais unha, porque já roeu tudo que tinha, porque a ansiedade ela é muito forte, a angústia é muito forte. Tem outras pessoas que, além de perder o sono, roem as unhas, começam a comer exageradamente. Começam a tudo que ver querem comer. Por quê? Porque a ansiedade em algumas pessoas faz com que elas engordem, comam exageradamente, nada mais sacia. Então ela desconta na comida, né? Ela acorda de madrugada, 3 horas, ela vai dobrar o joelho? Não, ela vai na geladeira, vai ver o que tem lá e vai colocar para dentro. Se tiver um leite condensado, melhor ainda, né? Durante a semana não tem, mas o dia que você perde o sono, ele está lá na geladeira, te esperando assim. Come, meu irmão, come, mata essa tua ansiedade. E a gente desconta na comida, porque a ansiedade faz isso. Outras pessoas, a ansiedade é o efeito contrário. Elas não conseguem comer. A ansiedade ela é tão forte, que elas acabam perdendo então o apetite. Então veja, a ansiedade ela traz só malefício. Todos nós, irmãos, temos ansiedade. Agora a diferença está, quando nós lançamos a ansiedade sobre o Senhor, nós podemos dormir tranquilo, porque Ele está cuidando de nós. Quando nós levamos a nossa ansiedade na nossa força, no nosso entendimento, naquilo que eu sei, e não coloco sobre Jesus, a gente perde o sono, a gente perde o apetite, ou a gente come exageradamente, ou a gente vai roer as unhas. Por quê? Porque a gente fica sem o cuidado de Deus, porque nós queremos resolver da maneira que nós queremos. E o apóstolo Pedro, meus irmãos, quando ele escreve essa carta, ele está ensinando para nós algo que ele viveu, algo que ele precisou passar. Se nós lermos Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, nós vamos perceber que Pedro, ele havia sido preso, né? Pedro foi preso. A Bíblia diz que Tiago, ele havia sido morto ao fio da espada, e com isso todos ficaram felizes, disseram: olha, matamos a Tiago, agora a gente prende a Pedro, mata também, e nós vamos acabar com esse povo aí que fala de Jesus, e vai ser uma bênção. E o que eles fazem? Prendem a Pedro. Mas Pedro, meus irmãos, lá em Atos 12, chama a atenção, que quando ele vai para a prisão, sabe o que Pedro faz, irmão? Sabe o que Pedro faz na prisão? Alguém sabe? Pedro dorme. Meu irmão, que confiança. Quem é que consegue dormir sabendo que no outro dia o pescoço ia ser cortado fora? A gente já não dorme quando um filho fica doente. A gente já não dorme quando tem alguma coisa que a gente precisa resolver. Mas o Senhor quer que a gente tenha essa confiança que o apóstolo Pedro teve, a tal ponto dele dizer: lance sobre ele a vossa ansiedade, porque ele está cuidando. Pedro, ele tinha tanta convicção de que a vida dele era cuidada pelo Senhor, que ele vai para a prisão, e o que ele faz lá? Dorme. Fica tranquilo, porque ele sabe que vivendo ou morrendo, ele está sobre os cuidados do Senhor. Se ele continuasse vivo, ele continuaria servindo ao Senhor. E se ele morresse também, ele se encontraria com o Senhor e viveria para sempre ao lado dele. E é isso que Deus quer de nós. E o apóstolo Pedro, meus irmãos, é tão linda essa passagem, que quando ele está dormindo, né, ele acha que tem uma visão. Ele vê um anjo que chega e toca nele, diz: Pedro, desperta, põe a tua capa, põe o teu cinto, põe a tua sandália e me segue. E Pedro, meus irmãos, pensou que era uma visão.
Pedro, eu acho que disse: já cortaram o meu pescoço e eu nem vi, e o anjo já vem me buscar, eu estou indo ao encontro do Senhor. Mas a Bíblia diz que quando ele sai da prisão, que ele enxerga os portões, que ele vê a cidade, ele diz: agora eu sei que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou dessa prisão. Meu irmão, quando nós temos confiança que o Senhor está cuidando de nós, não importa onde você esteja, a presença do Senhor está sobre a tua vida, está sobre a tua casa, está sobre a tua família. Então, meu irmão, pode dormir, pode roncar, pode até babar, não tem problema. O Senhor está cuidando de você. O Senhor está cuidando de nós. É isso que Pedro está dizendo. Ele escreveu isso porque ele tinha passado por um momento difícil. E saber que a gente vai perder a vida, meu irmão, não é uma coisa ruim? Não é algo assim que nos assusta? Mas Pedro, ele sabia em quem estava a sua confiança. E quando nós não conseguimos fazer isso, lançar sobre o Senhor a nossa ansiedade, nós começamos a ficarmos ingratos com tudo. Nós não conseguimos mais perceber o Senhor nos detalhes. Nós não conseguimos perceber o cuidado do Senhor nos detalhes. Nós não conseguimos ver que quando a gente acordou, já é o cuidado de Deus, porque alguém não acordou nesse dia. Quando você senta na mesa e olha os seus filhos, olha a sua esposa, olha a sua mãe, é o cuidado do Senhor, porque alguém sentou faltando alguém na mesa. É você olhar para o seu guarda-roupa, escolher a roupa bonita que você está aqui hoje. É o cuidado do Senhor. E quando a gente não consegue mais perceber isso, nós vamos ficando ingratos. Nós não conseguimos mais agradecer a Deus pelo que nós temos. Quer ver uma coisa? Como a gente costuma ser ingrato? Se nós acordássemos hoje somente com o que a gente agradeceu ontem, o que nós teríamos hoje? Se nós acordássemos hoje pela manhã, você abriu os olhos agora de manhã, o que você teria se tivesse agradecido ontem? Será que nós teríamos acordado com os nossos filhos? Será que nós acordaríamos com a nossa esposa, com o nosso esposo? Será que nós teríamos casa? Será que nós teríamos um carro? Será que nós comeríamos hoje? Será que nós tomaríamos um banho? São coisas simples. Será que nós teríamos uma roupa para vir à igreja? Vou um pouquinho mais longe. Será que nós acordaríamos hoje? Ou a gente já não agradece mais a Deus pelo dom da vida, por estarmos vivos, por termos esse privilégio de estarmos aqui no culto hoje, agradecendo a Deus? Meus irmãos, nós precisamos entender que se nós estamos vivos e tudo que nós temos é o cuidado do Senhor. O cuidado da igreja não está na mão do pastor, não está na mão dos ministros da igreja, não. Deus deixou tudo para nós, irmãos. Deus deixou o Espírito Santo, Deus deu dons para a igreja, Deus deu talentos, mas teve uma coisa que Deus não deu para ninguém, que foi o cuidado da igreja. Certo dia Jesus disse assim para os discípulos: olha, o que o povo aí está dizendo a respeito de mim? Aí eles falam: o povo aí, Jesus, eles dizem que tu és Elias, que tu és Moisés, que tu és Jeremias, ou que tu és algum dos profetas aí. Ele disse: beleza, eles não andam comigo, eles não conhecem, então eles falam qualquer coisa mesmo. Mas agora eu quero perguntar para vocês, discípulos que andam comigo, que comem junto comigo, que veem as obras que eu faço, o que vocês dizem que eu sou? Meu irmão, ninguém responde a não ser Pedro. Mas Pedro só responde porque o Pai havia revelado, senão nem ele falaria. Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Aí Jesus disse para ele: bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi nem carne nem sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está no céu. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, falando de Jesus, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha, Deus deixou tudo, mas Ele disse para Pedro: a minha igreja. Então sabe por que é que nós estamos aqui nessa noite? É porque Ele cuida da igreja. Porque se estivesse na mão de homens, de políticos, não existiria mais a igreja, já teria acabado. Mas fazem mais de 2000 anos e a igreja continua de pé, continua caminhando. É o mundo se curvando, mas a igreja permanece de pé. É o mundo insistindo, mas a igreja permanece de pé. É o mundo contra a igreja, mas ela permanece de pé. Por quê? Porque Ele disse: a minha igreja. Então você faz parte do corpo do Senhor, e é por isso que você está aqui nessa noite, porque o cuidado de Deus chegou até a tua vida. E a ansiedade, meus irmãos, ela vai fazer isso. Ela vai nos dividir. Ela vai tentar roubar de nós aquilo que é de mais precioso, que é a nossa fé. Somente a fé, meus irmãos, é que nós podemos nos apegar quando o momento difícil bater na nossa porta. Porque, como eu disse, ansiedade todos têm, mas eu preciso aprender a controlar a minha ansiedade, a confiar mais no Senhor e a dizer: Senhor, cuida de mim. Porque nós não sabemos, irmãos, cuidar de nós mesmos. Quando a gente vê, a gente está todo enliado, porque a gente não consulta mais a Deus. Quer vencer no seu conhecimento, no meu conhecimento. E quando de repente a gente vê, não encontra mais saída. Mas Deus é tão bom, tão misericordioso, que o cuidado dele sempre chega quando nós reconhecemos que nós precisamos do Senhor. A Bíblia vai contar a história de uma mulher chamada Ana, muito conhecida da igreja. Ana era uma mulher atribulada, amargurada, ansiosa. Se você ler 1 Samuel no capítulo 1, você vai ver ali que ela tem todos os traços de ansiedade. Ana, ela perdeu o apetite, ela não conseguia comer. Por quê? Porque ela era todos os dias afrontada. As pessoas olhavam para ela, a sua rival olhava para ela e dizia assim: ó, Deus não está na tua vida, Deus não está cuidando de você, você é amaldiçoada porque você não tem filhos, então Deus se esqueceu de você, você não tem a bênção de Deus. E aquilo ali incomodava tanto Ana, que ela chorava amargamente. A Bíblia diz que ela era amarga, porque ela não conseguia gerar filhos. Mas chegou um dia que Ana entendeu que ela precisava colocar a ansiedade dela sobre o Senhor. E ela foi um dia sacrificar junto com seu esposo. E quando ela chega no templo, ela fica diante do Senhor e só consegue mexer os lábios. Ela só consegue mexer os lábios. E o sacerdote diz assim: olha, Ana, agora é muito cedo para você estar bêbada. Aparta de ti o vinho, não bebe mais. Ela disse: não, eu não estou bêbada, a minha alma está amargurada, a minha alma está aflita, porque eu estou pedindo para o Senhor um filho, e Ele ainda não me deu. Ana, meus irmãos, foi no lugar certo. Ana não faz como alguns de nós, conta o nosso problema para todo mundo, mas não conta para Deus. Todo mundo sabe o que a gente precisa, todo mundo já sabe aquilo que anseia o nosso coração, a dificuldade que nós passamos, mas às vezes nós não nos dobramos diante do Senhor e dizemos: Senhor, eu estou passando por esse momento difícil, eu preciso da tua ajuda. A gente vai empurrando com a barriga, a gente vai empurrando até onde consegue. E Ana fez diferente, não foi no vizinho murmurar, não foi no vizinho dar mau testemunho, não foi no vizinho dizer: quanto mais eu vou lá na igreja, mais assombração me aparece. Parece que quanto mais eu oro, mais coisa ruim me acontece. Não, Ana não fez isso. Ana foi direto na fonte, foi naquele que pode fazer alguma coisa por nós. Irmão, o sacerdote não entendeu, pensou que estava bêbada.
Tem pessoas que não vão entender o teu problema. Tem pessoas que não vão entender aquilo que você está passando. Teu esposo não vai te entender, tua esposa não vai entender, teus filhos não vão entender, teu pastor não vai entender. Mas eu tenho certeza que se você se dobrar diante do Senhor, Ele vai contemplar aquilo que você está passando. Porque Ana só mexia os lábios, mas foi o suficiente para Deus ouvir a oração dela. Enquanto o sacerdote achava que ela estava bêbada, ela disse: não, a minha alma está angustiada. Aí ele diz: então seja feito conforme a tua petição. E a Bíblia vai dizer que quando Ana sai do templo, o seu semblante já não era mais triste. Sabe por que tanta gente entristecida, tanta gente desistindo? Porque elas não conseguem entregar para Deus o seu problema e a sua dificuldade, vão levando do jeito que dá. Mas eu tenho certeza que se você depositar nessa noite nos pés do Senhor aquilo que te faz perder o sono, aquilo que te faz roer as unhas, aquilo que faz você comer exageradamente, Deus tem poder de transformar em alegria, em paz, em gozo e em contentamento para a sua vida, mas precisa lançar para Ele. E Ana fez isso, irmãos, e ela sai do templo confiante, porque ela sabe que fez a coisa certa. Quer andar com um semblante alegre, meu irmão? Conta para Jesus. Conta para Jesus onde está doendo. Conta para Jesus o que está te afligindo. Conta para Jesus onde é a sua dor. Porque Ele tem o remédio certo. Ele tem a hora certa. Ele tem o momento certo para que a glória dele possa ser manifestada na nossa vida. E sempre que eu falo de Ana, meus irmãos, eu lembro de uma canção muito antiga, provavelmente os irmãos não vão conhecer, e o meu apelido lá na igreja é Naftalina, mas como eu sei como os irmãos vieram da onde, pode ser que conhece esse hino também. Então sempre que falo de Ana, eu lembro daquele hino, porque Ana ela só movia os lábios, só mexia os lábios, mas Deus entende gemido de crente, Deus entende o balbuciar da boca dos crentes. E o hino é bem antigo e ele diz assim, quando você fica triste, o desespero insiste em te abater, angústia invade seu peito e você não tem mais o que fazer. Quando você sente e chora e não tem ninguém para te ajudar, o que eu faço? Apenas dobre seus joelhos, se não tem palavras, comece a chorar. Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder, pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer e a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Ao dobrar os teus joelhos e em meio às lágrimas você clama a Deus, sua voz é um gemido, não tem palavras mais para pedir. E em meio ao sofrimento que causa lamento, não sabe o que fazer, Deus responde às orações, deixa o Espírito Santo falar por você. Mesmo em gemidos o Senhor te ouvirá. Até sem palavras Ele vai te responder,
pois Ele entende quando você quer chorar. Sabe de tudo, mesmo antes de falar. Ele conhece o teu sofrer e a tua dor. Sabe perfeitamente onde ela está. Por isso eu sei que mesmo sem palavras, o Senhor te ouvirá. Aleluia, Ele ainda ouve o nosso clamor. Aleluia. Aleluia. Ele ouve o nosso clamor, meu irmão. Ele está sempre presente. Quantos aqui são pais, né? Olha o cuidado de Deus. Eu, quando nasceu a minha primeira filha, a Helena tem 9 anos, de vez em quando eu acordava de madrugada e ia lá no quarto para ver se ela estava coberta ou não quando era frio, né? Para ver se não tinha se destampado. Aí se ela tivesse destapada, eu ia lá e tapava ela. Aí daqui a pouco eu disse: Jesus, ela não está respirando. Meu Deus, aí eu chegava bem pertinho e não respirava. Aí eu fazia assim, ó, e botava assim para ver se sentia, né? O arzinho ali se gelava no dedo. E Deus faz assim com a gente também. A gente nem vê, a gente está lá dormindo. E Deus está dizendo assim: dorme, meu filho, dorme. Pode dormir tranquilo, porque eu estou cuidando de você. Eu sei do que você precisa, filho. O pai está aqui. A minha esposa, ela nasceu num berço cristão, num berço evangélico. Eu não. Meu pai chegava em casa bêbado, chutando tudo. Italiano brabo. Aqui, forquilinhas são italianos, mas são gente boa, não são bravos. Mas o pai, ele era alcoólatra. E ele chegava quebrando tudo. E a minha esposa falava assim: Lucas, eu nunca passei o que tu passou. Mas eu me recordo que eu cansei de acordar de madrugada com o meu pai de joelho dobrado na minha cama, orando a Deus, intercedendo por mim. E eu achava isso a coisa mais linda. Se você olhar o meu celular, 2h55 da manhã, durante a semana, pelo menos 2 ou 3, eu boto o despertar de madrugada, vou lá no quarto dos meus filhos e oro, e digo: Senhor, guarda eles. Sabe por quê, meu irmão? Porque às vezes a gente não está sempre com os nossos filhos, ou eles vão para a escola, ou vão estudar, ou vão trabalhar, mas a gente não consegue cuidar deles. Mas a gente de noite se levanta e diz: Senhor, aonde o meu filho for, que o teu cuidado alcance a ele. Aonde a minha esposa for, que o teu cuidado alcance ela. A gente faz assim, irmãos, e somos humanos, somos falhos. Quanto mais você acha que Deus não vai cuidar de você, que é imagem e semelhante dele, que é criatura dele, hein, meu irmão? Ele morreu por nós só para cuidar de nós. Então Deus, enquanto você está dormindo, Ele está só te contemplando, está só te olhando, está cuidando de ti, está te guardando. Tem coisas que a gente nem vê, mas Deus já deu vitória. A gente recebeu o livramento que os nossos olhos não viram. Por quê? Porque o cuidado de Deus está sobre a nossa vida. Mas quando a ansiedade ela toma conta do nosso coração, nós não conseguimos perceber esse cuidado de Deus. Temos que fazer igual Ana, irmão. Entrega para o Senhor e sai rindo. Sai feliz, porque quem cuida de nós é fiel para nos guardar em todos os nossos caminhos. Mesmo você não conseguindo falar, o Espírito Santo entende. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus intercede por nós, irmãos, junto ao Pai, com gemidos inexprimíveis. Sabe o que quer dizer isso? Aquilo que nós não conseguimos falar, aquilo que não consegue sair da nossa boca, o Espírito Santo, ele sonda o nosso coração, ele leva em forma de oração ao Pai, e o Pai que tudo vê e cuida de nós, responde a nossa oração. Mas nós precisamos fazer como Ana, nós precisamos colocar
diante do Senhor a nossa necessidade. Quando a minha filha nasceu, a Helena, eu nem sabia que tinha teste do pezinho, né? E quando ela fez, eles disseram assim: olha, se nós não ligarmos dentro de 30 dias, é porque deu tudo certo o exame do pezinho dela, não tem nada de errado. E daí, pai e mãe de primeira viagem, o que a gente faz? Contava todo dia. Dia 1º não ligaram, glória a Deus. Dia 2 não ligaram, glória a Deus. Quando deu 30 dias, glória a Deus, não deu nada no teste do pezinho. Mas passou uns 40 dias, ligaram do postinho. Aí ligaram, disse: alô, é o Lucas? Eu disse: é. Aqui é do postinho. É o seguinte, o exame da tua filha não deu bom. Eu disse: como não deu bom? Vocês disseram que 30 dias, se não ligar, estava tudo certo. Ela disse: pois é, mas a gente errou aqui, acabou não ligando. E infelizmente, ela não tem. Ela reprovou ali no teste. Precisa que você venha aqui, porque a gente tem que dar uma requisição, porque você vai ter que fazer alguns procedimentos. Aí eu fui lá no postinho da saúde. Aí quando a gente chegou lá, aí eu perguntei: mas o que é? O que ela não tem? Por que ela reprovou? Aí eles disseram assim: não, é porque a tua filha ela não produz uma vitamina no corpo dela, ela não consegue produzir. E eu disse: tá, e que vitamina é essa? É a do crescimento. Então assim, ela tem que ir uma vez por mês em Florianópolis tomar uma injeção, porque ela não vai crescer, porque ela não produz essa vitamina. Então a gente vai dar requisição para que vocês vão lá uma vez por mês, então levar a injeção. E eu disse: olha, guarda um pouquinho essa requisição. E eu fui para casa, eu e minha esposa. Fizemos uma campanha de oração e jejum durante 15 dias. E entregamos ao Senhor a nossa ansiedade. Quando a gente entrega a ansiedade para o Senhor, meu irmão, Deus nos conhece. Então não precisa a gente maquiar na oração, a gente querer enrolar o Senhor na oração. Fala o que você está sentindo. Não existe nada que Deus não saiba. A minha esposa, ela tinha perdido um bebê de 2 meses e meio antes de vir a Helena. E eu questionei o Senhor, disse: Senhor, o Senhor levou um bebê de 2 meses e meio. E agora a minha filha, está faltando essa vitamina. Nós não temos condições de ir em Florianópolis todo mês. Na época nós nem tínhamos carro. Como é que nós vamos levar ela lá? Não tem condições, Senhor. E começamos uma campanha de 15 dias. Quando terminou os 15 dias, nós fomos lá no postinho de novo. E nós dissemos: nós queremos que vocês façam o teste de novo dela. E eles não queriam fazer. Senão, ela tem que ir lá tomar esse. Disse: não, quero que vocês refaçam esse teste. E eles refizeram, irmão. E quando veio o resultado, para a glória de Deus, a vitamina que ela não produzia, ela começou a produzir. E a minha filha não levou uma injeção, nunca, para esse hormônio do crescimento. Por quê? Porque o Senhor cuida de nós. A minha filha, irmãos, ela não veio hoje, mas ela tem 9 anos, ela bate aqui em mim. Ela usa roupa de 12. Eu disse: filho, o pai nem pode contar o testemunho quando tu estiver junto, porque eles vão olhar para ti desse tamanho, 9 anos, eles vão dizer: estava errado o teste, mas nós temos lá o laudo certinho. Porque Deus, Ele faz infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou do que nós pensamos. Mas muitas vezes, irmãos, nós não conseguimos colocar diante do Senhor a nossa ansiedade. Certa vez Jesus disse, lá no livro de Mateus, no capítulo 6, o capítulo 6 ele faz parte do Sermão do Monte, começa no 5, vai até o 7. E no capítulo 6 Jesus instrui muita coisa. Jesus instrui a orar, a jejuar, a dar esmola, ele ensina o Pai Nosso. Mas veja o que Jesus diz no versículo 25: quando a ansiedade bater no teu coração, que trouxer aquela dúvida, aquela incerteza, será que vai fazer mesmo? Será que Deus vai me ajudar? Será que se eu lançar sobre Ele o meu cuidado, será que Deus vai cuidar de mim? Porque coisa
Para o ser humano, o pior é a gente perder o controle da nossa vida, perder o controle da nossa situação, porque a gente quer estar sempre no banco do motorista dirigindo. Jesus vai aqui do lado, qualquer coisa tu assume aqui. Não, irmão, é o contrário. A gente tem que ir para o caroneiro e deixar o Senhor guiar na nossa vida. Mas a gente quer o controle de tudo, aí a gente bate o carro. Mas aí Jesus é tão misericordioso que Ele sempre vem e nos ajuda novamente. Mas quando a ansiedade quiser bater no teu coração, olha o que Jesus diz no versículo 25 do capítulo 6. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo o que haveis de vestir. Olhai para as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celestial as alimenta. Qual de vós poderá com as suas preocupações acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Observai os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Deus veste a erva do campo que hoje existe e amanhã lançada no forno. Deus não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Lembra quando eu disse no início que a angústia é uma perturbação no espírito, é uma angústia, é uma aflição exagerada, e ela geralmente vem causada pela nossa falta de fé, ou até mesmo pela nossa pouca fé. E aqui Jesus reforça isso. Quando você achar que Deus não está cuidando de você, que Deus não está com as suas mãos sobre você, Ele está dizendo assim: olha para os pássaros, dá uma olhadinha de onde você mora, olha nos fios aí do poste se não tem pássaro ali, ou lá no seu trabalho. Jesus está dizendo: observe os pássaros, eles não trabalham, eles não plantam, eles não juntam em celeiros, mas você nunca vai ver um passarinho morrer de fome, porque Deus cuida deles. Até o pardal, que muitas pessoas desprezam, que dizem que é só para trazer piolho, Deus cuida dele. Você nunca vai ver um pardal morrer de fome. É isso que Jesus está dizendo. Está difícil para você? Você acha que não vai conseguir? Dá uma olhadinha para os pássaros. Você não vai ver ele lá de boné, cartão pontos, e agora eu vou lá bater o cartão ponto e vou por hora do almoço, vou lá pegar minha marmitinha. Não. É Deus quem alimenta eles. O passarinho, ele só passa fome se você trancar na gaiola e não dá comida. Aí ele morre de fome. Mas Deus está dizendo: eu sustento a todos os pássaros e nenhum deles morre de fome. E Jesus está dizendo: você acha que eu não vou cuidar de você? Você acha que você não vale mais que um pássaro? Nós tem passarinho aí, que vou chutar um valor baixo, eu fui pesquisar. Tem passarinho que vale 15 mil, 20 mil, 30 mil e muito mais de 1.000. Eu digo: Jesus tem misericórdia, vale tudo isso? Jesus está dizendo: você vale muito mais, pode juntar todos esses passarinhos aí, não dá no valor do meu cuidado para você. Aí ele diz: ó, a erva do campo, você vê ela tão bonita, as flores, o máximo que o homem consegue é o que? É plantar, é regar, mas nenhum de nós consegue fazer crescer uma planta. Quem é que consegue fazer crescer uma planta, irmão? Ninguém consegue. Tem pessoas que saem daqui na primavera, vão lá em Gramado só para ver as flores, aquelas orquídeas bem bonitas. Deus está dizendo: é eu que faço aquilo lá. Quando você vê aquilo lá, o homem até planta, ele pode até molhar, mas ele não vai fazer ficar bonita daquele jeito. Será que você não entendeu ainda que eu cuido de vocês? Que o meu cuidado é sobre você, assim como eu alimento o pássaro, eu cuido da erva, eu não vou deixar você passar necessidade. Não vai. Jesus está falando aqui: o comer, o beber e o vestir, Ele tem compromisso conosco. E Ele cuida, irmão. Agora me lembrei de um testemunho. Posso contar? Não. É até as 9, né? Mas quem fala pouco volta de novo. Então eu vou falar pouco para voltar. Eu me lembro uma vez, irmãos, eu orava na igreja toda sexta-feira. Eu cuidava do culto da Vitória lá na igreja que eu congregava. Toda sexta-feira eu orava das 6 às 7 da manhã.
E naquele dia eu me lembro que eu estava orando, eu digo: Jesus, eu preciso de um terno, porque eu só tenho dois. Um é para o culto de terça de doutrina, os irmãos já sabem onde é que eu vim, né? O curso de doutrina, e o de domingo. Agora, Jesus, eu revezei para não ficar feio, mas às vezes eu vou me arrumar, o terno já até foi, né? Para a igreja, ele já sabe o caminho. Eu preciso, Jesus, que tu me abençoe, que tu me ajude, orando de manhã. Aí quando chegou de noite, um irmão me procurou. Olha como Deus, ele veste, irmãos, ele cuida. Se nós lançarmos sobre ele, ele cuida. Deus não é irresponsável de dizer que cuida e não cuida. Nós sim, nós falhamos, mas Deus não falha. Assim como nós vimos hoje o trabalhar do Senhor na vida desse casal de pastores, que Deus, ele foi lá e sustentou aquilo que vocês precisavam. E eu orei, e de noite o irmão me procurou e disse: pastor, é o seguinte, eu estava orando em casa, e tu não me leva a mal, Deus falou que era para mim te dar um terno, e eu queria te dar um terno. Senhor, irmão, se Deus falou, está falando, meu irmão, benção de Deus, quando é que nós vamos lá comprar? Aí ele disse assim: não, amanhã nós já vamos. Senhor, glória. E cheguei faceiro em casa, disse: Senhor, obrigado, o Senhor ouviu a minha oração. Mas de repente eu me lembrei que eu tinha uma dívida de R$ 400 para pagar, porque tinha fundido o motor do meu carro, e eu precisava pagar. E eu disse: Senhor, eu pedindo um terno, e eu não vou conseguir pagar esse mês R$ 400 lá na mecânica, e eu vou envergonhar o teu nome. Eu digo: meu Deus, tem misericórdia de mim, não quero terno não, Jesus, terno pode deixar, eu preciso do R$ 400 para eu pagar lá e não envergonhar o teu nome. Sábado de manhã, me arrumando para ir comprar o terno, o irmão me liga: pastor, não vou mais te dar o terno. Aí eu disse: amém, irmão. Mas por dentro eu digo: ô seu mentiroso. Senhor, irmão, fica tranquilo. Eu disse: pronto, era emoção, de certo queria dar, ficou com pena de mim, viu que eu estava com um terno, né, de domingo na terça, tem que tá bom. Não, pastor, eu não vou te dar o terno, mas o Espírito Santo mandou depositar um valor na tua conta, e ele disse: usa na tua necessidade. Eu disse: glória a Deus. Aí o que a gente faz? Vai olhar no banco, né, irmão? Cheguei lá, irmão, qual é o valor que tinha? R$ 400. Eu: Jesus, tu é bom. Já não deu nem o dinheiro do X, né? Mas tá tudo bem, o cliente gostava, não sei. Mas eu pedi só para pagar o 400, né? Então Deus deu só 400. Fiquei faceiro, irmão. Fui lá, consegui pagar a minha dívida. Aí você pode dizer: e ficou sem terno. Não, irmão, Deus faz a obra por completo, porque Ele nos conhece. Ele sabia que eu precisava do terno também. Deus levantou 3 irmãos e me deram 5 ternos, irmão. Eu podia ir todo dia na igreja de terno, segunda, terça, quarta, quinta, sábado, domingo, cada dia um terno. Eu disse: glória a Deus, porque Deus faz milagre, irmão. Deus cuida da gente, é verdade, Ele cuida. Aí, um dia eu fui pregar numa congregação, daqui a pouco chega um irmão, disse: pastor, que terno bonito, eu só tenho 2, me dá um. Eu pensei que era o diabo já tirando meus ternos tudo. Eu digo: pronto, o diabo quer tirar os meus ternos. Aí o Espírito Santo falou comigo: dá? Eu também só tinha 2. Eu sou o mesmo Deus que cuida de ti e que cuida desse irmão. O mesmo Deus que cuida do pastor dessa igreja é o Deus que cuida de você também. É o que cuida do irmão que está do teu lado, da irmã que está do teu lado, ou até mesmo daquele que a gente nem simpatiza muito bem, mas Deus cuida de todos nós, porque Ele nos ama. Fique de pé, meus irmãos. Que nessa noite nós possamos entregar ao Senhor a nossa ansiedade. Hoje, irmãos, é muito difícil nós encontrarmos alguém para compartilhar as nossas dores. Hoje nós temos problemas demais. Para que eu quero saber do problema do irmão? Já bastam os meus. Jesus é o único que diz: lança sobre mim o que te traz medo, o que te traz insegurança, o que te traz falta de fé, o que te faz perder o sono, sobre mim, porque eu posso transformar em vitória, em alegria e em graça de Deus.
e nessa noite o pastor da igreja nos permitiu orar. E se você quiser vir aqui diante do altar do Senhor e entregar para Ele o teu problema, a tua dificuldade, saia do seu lugar, enquanto o conjunto vai louvar. Você vem aqui na frente, nós queremos orar por você. E eu tenho certeza, irmãos, que o Senhor está cuidando de você, que o Senhor tem uma direção para você, mas você precisa, eu preciso aprender a colocar diante do Senhor a minha necessidade. Enquanto os irmãos cantam, saia do seu lugar. Eu quero orar por você, eu quero interceder por você, eu quero pedir que o Senhor te dê força para você continuar na jornada. Às vezes está tão difícil, tão dolorido, mas o Senhor está cuidando de você. Deus não perdeu o controle da sua vida, Deus não perdeu o controle da situação, Deus ainda cuida de nós. Aleluia. Começa a entregar para o Senhor nessa noite a tua necessidade. Diga onde dói, diga onde está sendo afligido. Diga: Senhor, eu preciso de uma resposta do Senhor, e Ele está aqui nessa noite. Aleluia. Nós te louvamos, Senhor, nessa noite. Quando o vento está revolto, aleluia, se acalmar. Aleluia. As horas do relógio Aleluia. demoram a passar. Ele está cuidando de você, da sua casa, da sua família. Não consigo os seus planos compreender, mas prefiro Confia. confiar. Mesmo não entendendo, confia no Senhor, porque Ele está cuidando de tudo. Eu creio em Ti. Eu creio em Ti. Eu olho pra Ti e espero em Ti. Aleluia. Vai entregando para Ele nessa noite. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória. Ele sabe o tempo certo, Ele está aprovando você. Mas nessa aprovação Ele não te deixa sozinho, Ele te sustenta com a mão poderosa dEle. Aleluia. Pois tem novidades pra você. Eu cuido de Ti. Eu cuido de Ti. Descansa em mim. Promete
Levante as suas mãos para o céu e eu quero orar por nós. Senhor, nos ajude a confiarmos em Ti. Nos ajude a deixarmos o Senhor tomar conta de nós. Ainda que muitas vezes nós queremos estar no controle de tudo, mas que possamos dizer como o apóstolo Paulo: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós queremos, Senhor, ao acordar pela manhã, nos lembrar que o Teu cuidado nos alcançou naquele dia. Sim, Espírito Santo, não nos deixe sucumbir, não nos deixe fracassar, não nos deixe cair, e que as adversidades que vêm sobre nós, as ansiedades, os medos, as incertezas, nos ajude, Senhor, a colocarmos debaixo dos Teus pés, a colocarmos, Senhor, em Ti, porque eu sei que Tu tens resposta, Tu tens solução, Tu tens, Senhor, direção certa para nós caminharmos. Sim, Pai, para muitos nessa noite está tão difícil, Senhor, mas não nos deixe perder a visão de que o Senhor está cuidando de nós. O Teu cuidado, Senhor, é o que nos sustenta e nos mantém de pé, e é debaixo desse cuidado que nós queremos caminhar até o dia, Senhor, que nós nos encontraremos contigo. Nessa noite eu oro e intercedo por cada um de nós que aqui está, e te pedimos, Senhor, continua cuidando de nós. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Era impossível, mas você está na presença dele. Que parecia, a ansiedade tentou te parar, tentou te matar. Era impossível. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, todo o seu coração. Cante, cante, seu coração. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Quem quer ser usado depois de ser um milagre? Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me,
sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Tem alguém que a palavra de Deus falou no teu coração esta noite e você não se entregou ainda? Você não se jogou aos pés de Jesus, que Ele vai tirar de você o fardo e colocar o jugo dele, que é suave. Você quer entregar a sua vida para Jesus esta noite, quer declarar do seu coração. Temos alguém para aceitar ou retornar ao caminho de Jesus esta noite? Se tem alguém que deseja aceitar Jesus, levante uma de suas mãos. Eu quero conhecer você, eu quero receber você. Temos alguém que deseja retornar, deseja aceitar a Jesus? Eu pergunto mais uma vez. Não temos ninguém? Então aplauda bem forte, glorifique, exalte o nome santo do Senhor. Aleluia. Toma seu assento por alguns minutos. Eu tenho um recado importante aqui. Tem um Kicks e o outro carro que está próximo ao Kicks. Nós temos 3 pavilhões aqui. No terceiro pavilhão tem um portão ali, tem um Kicks estacionado lá na frente. Você que é proprietário, você precisa chegar lá. Precisa chegar lá para retirar aquele carro. E eu já quero aqui avisar, irmãos, por favor, era para ter cones lá, nós temos que nos organizar melhor, porque ali é uma empresa que funciona 24 horas e não pode estacionar na frente de portão, aonde sai e entra de carro. Então, por favor, sempre tome cuidado, principalmente nesse terceiro portão, não colocar, eu acredito que é 2 carros, então tem mais um carro que está estacionado lá, precisa tirar, que vai entrar uma caminhonete lá, para nós resolver. Deus abençoe, pastor Lucas. Eu te acompanho há muitos anos no online, a Igreja Aba. Quando eu conversei com o pastor Robson, nós temos que trazer esse homem aqui. E eu espero que essa igreja vá no seu coração para você voltar mais vezes aqui durante o ano e ser bênção de Deus para as nossas vidas. Deus abençoe seu ministério, sua casa, sua família. Que continue te dando saúde, força, capacidade e sabedoria para romper naquilo que Deus tem na sua vida. Homens, terça-feira eu tenho uma palavra de Deus para o coração de vocês. E eu já vou avisar, a palavra é daquela. Você já sabe. E você precisa dessa palavra. Vem terça-feira, que Deus vai falar ao seu coração. E mais uma vez, nos cultos dos homens, eu tenho certeza que a glória de Deus e a palavra vai fazer aquilo que precisa ser feito em nossas vidas. Amém? Grupo de louvor, é o Ministério de Louvor, Deus abençoe vocês. Mídia, som, todos os staffs que trabalharam essa noite para o reino de Deus, muito obrigado, Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos embora, a cafeteria está aberta? A cafeteria está aberta, se quiser já sair por esta porta aqui para passar ali e sentir o cheirinho e não tem como correr, então colabore, você sabe que comprando na cafeteria também vai estar abençoando esta igreja. Vamos colocar sobre os pés, e essa oração agora é somente de agradecimento. Nós vamos agradecer a Deus por essa palavra, por este momento de adoração, por estar na presença dEle mais no início de semana. Acorde amanhã e lembre disso. Quem iniciou a semana na presença de Deus, comece a semana diferente, a sua segunda-feira diferente. Então não deixe o inimigo, não deixe o diabo já te tirar a bênção na segunda-feira, porque tem tudo para dar certo. Você já iniciou a sua semana adorando a Deus. Vamos orar? Jesus, nós te agradecemos, te louvamos, nós somos gratos, Pai, por aquilo que Tu fez esta noite. Eu sei, Senhor, que todas as nossas ansiedades, eu sei, Senhor, que tudo aquilo está aos Teus pés, tudo aquilo, Senhor, que nos distancia daquilo que o Senhor tem para nós, está aos Teus pés, e a nossa semana está em Tuas mãos, a nossa semana está em Tuas mãos, nós cremos e temos fé nisso, amém e amém. Faça assim com a sua mão. Que a graça, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Cumprimente esse irmão bonito que está ao seu lado, essa irmã, deseje a ele e a ela uma boa semana, e nós nos vimos na próxima reunião. Deus abençoe, uma ótima semana. Muito bem, estamos de volta depois de um culto maravilhoso, depois de uma palavra maravilhosa. Como já havíamos falado no início da transmissão, sempre
Deus nos surpreende com uma palavra que vem dos céus para a nossa vida e hoje à noite não foi diferente. Realmente uma palavra maravilhosa. O pastor Lucas, que veio da igreja Aba, esteve conosco essa noite aqui na Petros, dividindo conosco uma palavra que faz todo sentido em tempos os quais estamos passando e vivendo hoje, não é mesmo, meu amor? Exatamente. Eu não sei se falou com você, mas comigo falou muito. O pastor falou a palavra de hoje foi: lançai sobre o Senhor toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E nos dias de hoje, como você falou, é muito difícil quem não tem ansiedade. Porque muitas são as nossas ansiedades, né? Muitas coisas nós pensamos, muitos desafios e a nossa cabeça fica a mil, né? Então, por isso que nós precisamos lançar sobre o Senhor a nossa ansiedade, porque é Ele que tem cuidado de nós. E quando nós conseguimos lançar as nossas preocupações, as nossas ansiedades aos pés do Senhor, é surpreendente o que Deus faz em nossa vida, né, meu amor? Com certeza, nós temos na palavra de Deus a direção para os nossos dias, para as nossas preocupações, para aquilo que nos gera medo, para aquilo que nos tira a tranquilidade, aquilo que nos tira do momento a qual nós estamos vivendo, que é a ansiedade, que é vivermos algo que ainda não estamos vivendo, ou seja, colocarmos nossos pensamentos, colocarmos as nossas vidas em um tempo ainda à frente. E Deus nos diz, né, para que nós lancemos a ansiedade sobre Ele, porque Ele já sabia, né, que o homem é suscetível a passar por essas preocupações, esses tormentos, né, que vem na vida das pessoas, para tirar a paz. Nós temos um grande presente de Deus, que é justamente o algo chamado presente. E quando nós estamos fora do propósito e fora do tempo de Deus, é quando nós estamos vivendo na ansiedade. Viver a ansiedade é viver fora do tempo de Deus, porque o passado já foi, nós não podemos mexer, o futuro não nos pertence, nem sabemos se teremos o futuro, porque tudo está nas mãos de Deus, então tudo que temos é o presente, e Deus trabalha sempre com o presente, Deus trabalha com agora. Então quando nós colocamos os nossos sonhos, colocamos as nossas preocupações, colocamos os nossos pés em um tempo que ainda não existe, ou seja, logo ali à frente com nossas preocupações, com os nossos sonhos que temos, os nossos medos, nós estamos saindo fora do tempo do Senhor, porque Deus quer trabalhar na minha vida, na sua vida e na vida de quem nos acompanha na internet no tempo chamado agora. Por isso que nós temos que descansar no Senhor, e a Bíblia é reta, né? É direta e traz muitos ensinamentos, inclusive sobre os tempos que nós devemos viver. Então viver no tempo de agora, no tempo do hoje, no tempo que chamamos presente, para que possamos viver a plenitude da presença de Deus em nossas vidas. E quando nós vivemos ansiosos, é exatamente disso. A ansiedade, ela tira o nosso presente. E como a própria palavra diz, o presente é um presente de Deus, porque a vida é um presente de Deus, né? Só que tem um detalhe, né, meu amor? Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é vida, ela é saúde, ela é ânimo, ela é força. E quando nós estamos nos alimentando da palavra de Deus, nós conseguimos lançar realmente nos pés do Senhor as nossas ansiedades. Porque enquanto nós estivermos vivendo neste mundo, vai ter uma turbulência, né? Como eu falei, principalmente nos dias de hoje, são muitas as nossas preocupações, as nossas angústias. Então nós precisamos confiar em Deus. E para nós confiarmos no Senhor, nós precisamos alimentar o nosso espírito. E isso nós alimentamos quando nós ouvimos a palavra de Deus, quando nós praticamos, quando nós estamos ligados ao nosso Criador. Para a gente ter fé, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então essa palavra de hoje foi uma palavra poderosa e com certeza nós entramos de uma forma, mas nós não sairemos da mesma forma. E você falou algo muito importante, né? Porque a ansiedade, na verdade, pode ser ligada à falta de confiança.
Nós temos sim muitas preocupações, nós temos muitos desafios. Amanhã é segunda-feira, nós teremos nossos compromissos, todos terão compromissos, seja na sua empresa, seja como colaborador de uma empresa, com a sua família, enfim, são muitos os desafios que aparecerão. E aí, quando nós não confiamos no Senhor, quando nós não confiamos em entregar nas mãos do Senhor, entendemos que Ele está no controle de tudo, Ele tem todo o controle da vida, Ele tem todo o controle da nossa história, Ele tem todo o controle do nosso destino, aí nós nos tornamos preocupados em demasia, preocupados de uma forma como é que eu vou usar uma palavra que me fugiu agora? Mas uma preocupação excessiva, que se torna em uma grande ansiedade, que é realmente um medo de que nós não alcancemos ou não consigamos fazer aquilo que nós temos para alcançar, que é o medo excessivo e a falta de confiança em Deus. Então, tenhamos fé, aprendemos nessa noite que precisamos desenvolver uma fé genuína, uma fé forte, uma fé alicerçada na palavra de Deus, para que possamos entregar a Deus, fazer a nossa parte sim, temos os nossos compromissos e a nossa parcela, mas fazendo a nossa parte e confiando que Deus é fiel para resolver aquilo que vai além das nossas forças, vai além dos nossos braços e vai além da nossa capacidade. Exatamente. E nós convidamos você aí de casa hoje a lançar sobre os pés do Senhor todas as suas ansiedades. E Ele vai cuidar de você. Na próxima terça-feira agora é culto de homens, então você que é homem, você é nosso convidado especial, venha participar conosco, é um tempo maravilhoso, uma palavra dirigida aos homens. E essa terça-feira agora o pastor já falou que tem uma palavra especial realmente para tocar, para sacudir os homens, para trazer os homens de volta ao alinhamento com Deus, para trazer os homens de volta ao propósito inicial que Deus tem para a vida de cada um de nós. Então, terça-feira nós temos um encontro marcado, terça-feira horário diferenciado, aos domingos 19 horas, na terça-feira 19h30. Então não tem desculpa, dá tempo de terminar o seu trabalho, de chegar em casa, trocar de roupa, tomar um banho e vir para o culto, participar desse momento maravilhoso. Durante o culto, a ministração e após o culto, nós temos também um tempo de celebração e de comunhão também. Os homens ficam por aqui, conversam um pouco, trocam experiências, se conhecem, se fortalecem, criam laços e começam a caminhar juntos, porque o evangelho também é isso, meu amor? É estarmos caminhando juntos, termos vários homens formando, várias pessoas formando um corpo só, várias partes, vários órgãos que formam um corpo só, que é o corpo de Cristo. E nós fazemos parte desse corpo. Então o convite está feito. Venha participar conosco na próxima terça-feira, 19h30 aqui na Petros, no bairro Ouro Negro, em Forquilinha. Você de toda a região é nosso convidado. Você vai ter, com certeza, um tempo muito especial para passar conosco aqui. Amém. E assim nós encerramos mais um culto da família abençoado. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu trabalho e que o Senhor possa limpar toda a ansiedade excessiva do seu coração. Lembre-se sempre, quando a ansiedade bater, o Senhor tem cuidado de vós. Amém, um grande abraço, uma ótima noite, uma excelente semana. Nós temos encontro marcado na terça-feira e como a Thaís já falou, que Deus libere sobre você uma unção de tranquilidade, uma unção de paz, uma unção de confiança e que a sua semana seja diferente, que você possa confiar de verdade e que todo o espírito de ansiedade seja repreendido da sua vida, da sua casa e da sua família, em nome de Jesus. Uma excelente noite e até terça-feira, se Deus quiser. Mais que mil bênçãos, meu Senhor.